Eu que começo fazendo um questionamento para vocês. Vamos falar de resgate, de morte, de como que chega, cara. Vamos morrer mesmo, faz parte. Morreu de na família, morreu de lá fora, morreu de hospital. A gente não banaliza a morte, mas ela faz parte de um contexto da vida. A gente estuda a vida inteira, nasce na medicina, assim, né, entendendo que é um ciclo, né? E esse ciclo ele é um ciclo difícil. Muitas vezes, na verdade, a gente nem entende, porque, como diz Vinícius de Moraes e Toquinho na sua música, né? Se foi para desfazer, por que que fez? Mas fez porque existe uma necessidade da gente entrar e ser testado em certos níveis em que, se a gente não fizesse, a gente não aprenderia algumas coisas. Então, aqui, este caso aqui diz que o Herbert Arruda, de 17 anos, em acidente de moto, estava programado para ele desencarnar. Você acredita na sensação que você tem, que você é avisado, que vai dizer... Eu estava pensando sobre a morte do Ayrton Senna, quando eu estava escrevendo esse texto aqui, desse grande, né? O Ayrton Senna, se vocês... Muita gente aqui não acompanhou, porque já morreu em 94, né? Então ele está falando de 31 anos atrás, não é tão simples, né? De terem pessoas aqui que estavam com uma determinada idade até para ter concepção lá, mas ele era um cara que no momento antes dele desencarnar, ele estava diferente, todo mundo percebeu. Sabe quando você vai fazer uma viagem, sei lá, você vai viajar amanhã, fazer uma viagem internacional, ou de carro para um lugar distante, uma coisa séria, você vai fazer uma viagem, e você senta com a sua família, você não, naquela hora você não pega no celular, naquela hora não, você está com eles, conversando, pensando, cara, vamos viajar, né? Poxa, que coisa, né, velho? Você fica reflexivo, você fica junto com a... É como se assim, eu vou e preciso aproveitar alguma coisa está diferente, você não está igual todos os dias. Então, eu acho que no momento, a gente sabe, algumas pessoas sabem quando vão morrer. Eu acho que boa parte sabe. E muitas dessas coisas que a gente vai fazer aqui, esse processo de resgate, ele já começa a acontecer ali, porque você já está meio que do lado de lá já, não muito. Grande abraço, irmão Jeromil, obrigado. Renato, Beto, a galera toda juntinha. Então, eu estava assistindo com meu pai no momento do acidente, né? Estava assistindo a Fórmula 1. A gente sempre assistia, gente. Era comum o brasileiro assistir Ayrton Senna. A gente acordava, se tivesse 1 hora da manhã, você acordava para assistir, né? Coisa que a gente nunca mais viu acontecer acho que existiu mais, talvez como sensação de patriotismo, no sentido de heroísmo, né? De você falar, nossa, é brasileiro, e sentir uma grande sensação de positiva de orgulho. Talvez não tenha existido ninguém mais, né? Estranhamente, nós, pelo contrário, descemos a ladeira no sentido de gostar de alguém do nosso país. É estranho. Mas voltando, talvez o cara também extremamente empático, carismático, sério, né? Esse posicionamento não se veio tão forte. Então, veja só, ele está falando que o resgate, às vezes, ele já começa a acontecer antes de desencarnar. Eu estudei algumas coisas que achei super legal, que eu vou trazer aqui, que são diferentes, e a gente percebe que elas existem, tá? André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, explica exatamente como funciona esse sistema. Em caso de morte violenta, um exemplo, os encarnados são imediatamente socorridos por equipes especializadas antes mesmo que o último suspiro se verifique no corpo físico. Espera aí, meu monitor não está bem das pernas, só um minutinho. Se ele piscar de novo, vou ter que fazer uma ação aqui, vou ter que fazer. É minha placa de vídeo, quando dá um bug assim. Acho que agora melhora. Vamos lá. Comparando, verifica-se que cooperadores dedicados já se encontram junto à vítima antes do acidente. Antes do acidente. Não, mas para Saulo, o cara vai morrer, Saulo. Por que eles não fizeram muitas coisas? Às vezes é feita. Às vezes é hora de morrer. Às vezes é hora de sair. Cara, você não... A morte, e é muito interessante a forma como nós enxergamos, ela, para quem fica, é muito ruim.
vê o corpo, vê aqui o sangue e tudo mais, mas para a equipe espiritual faz parte, e na verdade existe um isolamento magnético do espírito para tudo que está acontecendo naquele momento. Na fração de segundo entre o impacto e a perda da consciência, André Luiz chama de isolamento magnético, eu chamo de dome energético sobre a pessoa. Eu fiz um questionamento interessante também sobre a inconsciência. Vocês já pararam para fazer uma reflexão sobre a inconsciência? A gente acha que a inconsciência é o nada. Será? Pensemos. A gente sai do corpo muitas vezes, a maioria das vezes a gente não lembra. Muitas vezes saímos do corpo, sabemos que ficamos mais inteligentes no que dizem ser inconsciência do que aqui. Existe alguma coisa na inconsciência que te finalmente liberta de algumas ações que você só consegue fazer quando você está, entre aspas, consciente, está cronologicamente acordado, preso numa linha de tempo. É como se pegasse você, colocasse você dentro de um carrinho e você ficasse andando meio inconsciente, enquanto você está consciente. Estar consciente, na verdade, é estar preso aqui agora, físico, na linha cronológica da vida, sem percepção do que está acontecendo ao redor, porque é muito lento, preso em uma faixa só. Você fica só naquele mono-ideia, mono-vida. O que acontece um processo no momento da inconsciência é muito interessante, principalmente na hora do desencarne. Quando você tem, sei lá, o cara está dirigindo, o cara dorme. Porra, quantas pessoas não vão embora assim? Não saem do planeta assim, né, da encarnação. É a hora que os caras chegam com muita calma. Na hora que você paga, eles estavam ali o tempo inteiro dentro dessa frequência que você entende, às vezes nós ficamos inconscientes dela porque não dá para trazer as informações para cá. Na hora que eles te pegam, no momento do resgate, o som voltou? Não voltou, não. É porque está no começo você, Rosana. Tá? Não fala isso não, Rosana. Voltando. Existe assim, o tempo parou ali. A linha de tempo que você estava andando, ela praticamente quase que é inexistente. Não quer dizer que eles não vão ver o que está acontecendo na linha de tempo, na vida que você estava seguindo. Mas na hora que eles te pegam, é muita calma que eles têm. É como se tudo tivesse parado, literalmente. Você desligou a consciência ou você já não está mais dentro da linha. Ali chegou o desencarne, ali já foi. Entendeu? Você vai ficar finalmente consciente na linha desse ponto, que é muito difícil. Só consegue alguns projetores, as pessoas saem do corpo, e mesmo assim de forma muito limitada. Não consegue ficar muito consciente nessa linha. Você tem que se desvincular da energia que te vincula à linha cronológica de encarnação, que é você seguindo naquele ponto devagarzinho, preso ali, achando que aquilo é importante. Aí a gente fica tão inconsciente que a gente acha que isso aqui é tudo. A gente começa a juntar, morrer de recurso aqui, me dê mais, me dê, vou montar, tem dinheiro ali. Aqui é tão banal, tão estranho que não fica nada. Não fica porque é, de certa forma, nada no princípio consciencial. É um ponto no meio do nada. Então eles pegam você naquela hora, é a hora que o cara, eles trabalham com muita calma. O seu corpo, na hora que que você desperta, ele já despedaçou, ele já está, eu vou falar sobre isso, já está passou pelo impacto, as células e todo por falta da oxigenação do sangue já começam a entrar em processo de necrose, aquilo tudo acontecendo ali. E os mentoristas já colhendo de forma muito desperta. O que acontece com seres, eu vou bem a fundo, com seres que ficam no umbral, eles ficam presos na cronologia do ponto onde eles estavam. Todas as pessoas, quando estão próximos ou dentro, no momento exato da morte, são acometidas fora da linha cronológica da encarnação. É como se você não pertence mais à linha cronológica dali. Aquilo já foi. Tudo que está acontecendo dentro daquele ponto, daquela pequena reta que está ali, para você já não... aquilo é muito pouco, e isso aqui é muito pouco. Isso aqui é só uma simulação, de fato, uma necessidade real, mas de um ponto pequeno. Então, todos são pegos. Só o que acontece? As almas estão tão perturbadas, às vezes, elas saem da encarnação tão perturbadas, tão agoniadas, tão presas àquela linha de tempo, em que, por mais esforço que seja feito, não se consegue totalmente o isolamento e a retirada.
Então ela acaba ficando presa na linha. Então ela desencarna, mas não desencarna, ela fica presa. O que está aqui? Eu falando da questão da dor agora. Nós enxergamos, às vezes, pessoas sentindo dor. Um médico de um SAMU vê isso quando está atendendo os pacientes ali no momento de um acidente. Nós vemos isso quando vamos visitar. Vi isso quando fui visitar minha mãe na UTI. A mãe estava assistindo, ela está fazendo punção, fazendo retirada de líquido, porque estava preenchendo ali a área externa do pulmão, ali a pleura tinha feito, o líquido preenchia, causava pneumonia, esmagava ali o pulmão, não respirava. Estava acontecendo. E a minha mãe mudou, me marcou. Minha mãe me falou, porque ela sabia, falou isso para mim, tá? Depois do desencarno, obviamente, que eu tinha ficado impactado com a imagem na UTI. Quem já teve um parente, tem alguém que ama muito, vai encontrar ele velhinho, abatido ali, às vezes novo, mas totalmente abatido de medicação, de infecções e tal. Sabe que é impactante a imagem. A gente não está acostumado a ver uma pessoa que... Porque você está me vendo agora, eu estou lhe vendo, de repente a gente está... Defiou, ficou sem cor, ficou... É assustador. É assustador. Eu falo, meu Deus, de tudo que aconteceu, o que mais me impactou foi ver minha mãe assim. Mas é isso que ela sabia. Minha mãe passou pelo processo de desencarne e me disse que algo que eu nunca esqueci. Ela falou que não sentiu quase nada dos momentos mais intensos que a gente via de fora. Era como se estivesse desligada, como se o corpo respondesse a estímulos de uma determinada sobrevida orgânica, instintiva, sem nada. Minha mãe estava sem... Ela usava prótese, estava sem as próteses. Então foi, mas você olha assim, você nem conhece direito. Nem parece a pessoa. Né? Então bate diretamente com o que André Luiz falou em Libertação. O perispírito, em se desligando do corpo físico, conserva as sensações de forma carnal por algumas horas e não raro por alguns dias, segundo a natureza do desencarne que foi verificado. Entretanto, essa conservação pode ser anulada através de passes magnéticos aplicados por entidades socorristas, que adormecem o recém-desencarnado, proporcionando-lhe esquecimento temporário e desconexão. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu agora há pouco fui tomar uma medicação para a garganta, né, por isso que eu estou aqui. Aí eu fiz essa reflexão antes do projeto aqui, bem interessante. Aí eu cortei bem pequenininho aqui, fui abrir a coisa, a parte de alumínio, cortou meu dedo aqui, ficou sangrando um pouquinho assim, mas sangrou bastante assim, né? Esteira, né? Não era nada demais, era uma coisa superficial. Aí eu vendo assim, né? Fiquei olhando, né? Sozinho, né? Ia limpar, lavar e tal. Eu falei, cara, meu dedo não tá... meu cérebro tá dizendo que ele tá doendo. Tá saindo, existem neurônios aqui na pontinha dele, neurônios. Os axônios dele sobem, cruzam, estão vindo para o meu lado contrário desse cérebro aqui, que retorna o sinal avisando que é essa área que está doendo. Mas está doendo? O cérebro fez isso. Todo o corpo é feito para o cérebro avisar onde dói. Por que vai até o cérebro? Vai até a última instância do comando, mas tem alguma coisa que também é transmitida para a consciência através disso. Eu acho que existe, e os caras conseguem fazer, a desconexão dos últimos avisos cerebrais para a consciência. O corpo continua sentindo as suas ações num ciclo fechado neurológico dele, mas a consciência ela já está isolada. Quando você começa a chegar perto do desencarne, por exemplo, você não vai sentir mais dor. E não vai porque você é desconectado. Você já começa a ser desconectado antes. Claro que você vai sentir um baque em alguns momentos, os enjoos, a gente fica doente por bastante tempo, as doenças que acometem anos afinco, como Alzheimer, Parkinson e outras coisas, que é uma outra história. Mas é assim, é o conta-gotas. O corpo sofre, mas os baques, quando chegam no nível já profundo, já são quase que imperceptíveis para a consciência. A consciência começa a ficar desligada do sistema neurológico. Apesar do circuito fechado do sistema neurológico que está acontecendo aqui, olha que anestesia espiritual que acontece. No livro Motoqueiros da Além, o jovem Eduardo Rodrigues Prado confirma. Na UTI, mamãe, eu já estava mais fora do corpo do que você possa supor. Quando me desliguei,
não foi tanta surpresa do acontecido. Logo fui levado para longe dali, orientado sobre a nova vida que a mudança ocasionou. Ele estava todo quebrado, que tinha caído de moto. Mas estava assim, cara, você sabe, o Joromil está aqui da área médica, sabe disso. Eu frequentava lá bastante, eu não sei como ele, mas frequentava algum ponto. O que mais tem hoje em dia por aí, é quem não fala, é motoqueiro que está com entre 6 meses e 1 ano sem trabalhar. Porque está uma loucura de entregas, né? Velocidade, os caras não estão. Uma própria. A loucura do negócio faz com que o desrespeito aconteça, eles não respeitam o sinal, a maioria deles, não são todos, obviamente, não respeitam, passam por cima de fashion e tal, não freiam. Então está uma loucura, só que o preço chega e é pesado. E muitas, quase em termos de acidentes, 75% dos gastos com acidentes no YouTube são motociclistas que caem. Então é uma quantidade muito grande de amparo em cima desses que não chegam nem nas UPAs. Vão embora ali mesmo, na pista. Então, mortes súbitas, a dinâmica dos acidentes que a gente vai tentar entender. Porque isso é, infelizmente, essa é uma realidade. A gente não sabe o que faz, esse é um processo mesmo que está aí, né? Geral. Parece que está todo mundo vivendo para ontem, desesperado, passando para lá e para cá. É uma coisa interessante a gente questionar. Por que está desse jeito? Né? Por que a gente não, por que é tão agoniado? Por que alguém arrisca tanto a vida e a dos outros? Por que é tão barato? Por que a gente é tão inconsciente? Mas exatamente, parece que isso aqui é tão ruim que às vezes o cara não tem nem percepção, nem vontade de ser cauteloso. Estranho. No livro Motoqueiros no Além, o jovem Milton Aron Gonçalves descreve: quando a moto se chocou com a máquina naquela madrugada, transformou-se em um instrumento que me jogava, uma catapulta, uma nova dimensão de vida. Não quis acreditar de imediato o que estava acontecendo. Me vi fora do corpo, mas ainda ligado como se estivesse sonhando, sem ter ideia alguma de morte. Foi tudo tão rápido e violento que não doeu, mas apenas sacudiu-me estranhamente como se eu dividisse em dois. André Luiz também fala em Nosso Lar, antes de eu colocar aqui. Os acidentes graves, a separação entre o corpo físico e o perispírito se dá de maneira brusca, como se cortássemos violentamente os fios que se ligam a uma lâmpada corrente elétrica. O espírito se vê súbito livre da prisão carnal, mas permanece ligado ao corpo, filamentos energéticos que começam a desfalecer gradualmente. O que acontece com o nosso corpo? E fazer uma pequena adenda aqui. Nós cortamos uma artéria, dependendo da situação, se apaga quase que imediatamente, mas o seu corpo tem uma sobrevida de 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto e pouco, dentro até começar a ter o colapso, que é quando, dependendo de onde foi o sangue, sim, tem pontos em que 1 minuto ele coloca o sangue inteiro para fora, dependendo da que artéria foi feita. O coração começa a aumentar, ainda vai poder circular, o negócio é muito rápido. Né? Estou falando de uma artéria, uma área mais intensa do corpo, não partes mais das extremidades, tá? Existe a possibilidade de, assim como o sangue circula na gente, cara, você cortar matéria forte mesmo em você e botar num balde, em um minuto enche 5 litros. 1 minuto. Bota seu sangue inteiro para fora. Em 1 minuto. É uma coisa impressionante. Não vai conseguir, porque as partes estão sem extremidade, mas é incrível. E é um colapso aquele momento, porque percebe-se que não tem o que fazer, é um colapso, e a mesma coisa acontece no princípio provavelmente do desencarne. O sistema energético também é um sistema circulatório, que provavelmente também tem uma conexão com uma sobrevida mínima procurando. O que aconteceu com o corpo? O coração continua desesperadamente bobeando, aquilo precisava circular, não circula, o negócio aumenta, acontece um monte de reaçãozinha para tentar fazer, o cérebro tenta fazer o máximo, proteger a parte interna, fechar, mas não tem o que fazer. Se pegar, dependendo da área, não tem o que fazer. O desencarne, ele é uma explosão muito próxima, dependendo do tipo. O sistema circulatório, provavelmente energético, ele mantém uma homeostase. Chakras, as energias, o sangue, os órgãos, tudo ali. A respiração, a troca gasosa, está mantendo a homeostase dentro do sistema energético. Espírito dentro do sistema é expirar, né? Expiração, respirar. Na hora que você desliga o corpo, dá uma pancada nele em que não tem mais jeito, que começa a sangrar, por exemplo, de uma forma, ou, sei lá,
Isso em acidentes bruscos, tá? Diferente de quem está no hospital, diferente de quem vai caindo aos poucos, infarto, essas coisas são acidentes bruscos. O infarto também conta. Tá? Aqueles que são realmente que causam um colapso muito rápido. Esse baque, o sistema energético ele deve fazer um barulho, ele deve fazer uma reação, ele deve ser uma sensação muito estranha. A gente não, você já deve ter sentido minimamente algum momento da mente, deve ser louco, por um minuto você fica em estado de total confusão no plano astral, se ficar acordado. Uma sensação que não dá para explicar qual deve ser. Há desvínculo do corpo, o corpo esfalecendo, as sensações mínimas orgânicas, neurológicas sendo transmitidas, se é que serão, a sensação da pessoa não conseguindo mais sentir a densidade que estava acostumada. Isso tudo é o ambiente que os caras que trabalham no socorro espiritual têm que encontrar. A gente sabe que o paciente choca, quer dizer, ele entra em estado de desarmonia homeostática muito rápido. E é aí que o médico entra, o enfermeiro entra tentando fazer com que ele precisa... É que nem uma balança. Pegou para lá de cá, ele tem que pôr para lá, não está dando aqui, vem para cá, coloca volume, não dá, vê como é que está a temperatura, porque senão... Todo o processo é feito e não pode vacilar. É muito rápido, assim, ó. Em situações você tem que fazer um stand. Os socorristas é a mesma coisa, porque nem todos desencarnam, e aí muitos socorristas não querem que a pessoa desencarne, eles vão fazer um trabalho espiritual para que aquilo não aconteça o mais rápido possível. Mas nem sempre vai ser. E aí vem o resgate. Tá? O jovem Fernando Meirinho fala em seu livro: quando saía a passeio, ativo, honesto, só levava alegria e bastante vontade de viver. De repente, aquela pancada, como um pesadelo, nos faz abrir um mundo totalmente estranho, como se dormíssemos e passássemos a sonhar após a separação final do corpo. Não sei quem me socorreu, vi apenas que me atendiam várias pessoas vestidas de branco, médicos, enfermeiros, que me veio a confusão. A energia para todos os lados, ela não conseguia ver o que estava acontecendo, não sabe nem o que houve, na bala perdida, por exemplo. Só vi bem mais tarde que não estava mais entre vocês, no corpo e tudo. Então, a confusão, ela é inevitável na hora do desencarne. Porque existe uma coisa acontecendo em cadeia, em cascata. Colapso físico, sistema energético ali, transmitindo isso tudo para a consciência que você não tem mais capacidade de perceber o que está acontecendo direito. É muita informação. O cérebro não vai mais... não é a prioridade do cérebro nesse momento estar fazer avisos, mas aí é fazer o mínimo de sobrevida com os órgãos nobres, é o que ele tenta fazer ao máximo possível. Então, a gente não sabe qual é a sensação de desencarne, assim. Provavelmente você só vai saber quando você estiver desencarnando, que vai lembrar de desencarne. É tão radical que vai lembrar de desencarne de vidas passadas, por ter passado já isso, não ter sido uma sensação nova. Nossa, estou morrendo. Porque alguma coisa vai expandir sua consciência na hora de tão forte que é fazer. Isso são as mortes e os resgates entram aí. Os resgates têm um trabalho muito profundo em como que eles vão fazer para isolar a pessoa na hora de uma queda, porque isso acontece. Tirar ela da linha da linha que ela estava indo temporariamente, para que ela não... Isso nem sempre acontece, mas quase sempre é assim, tá? Conseguir fazer o amparo cercando aquele ser, porque existem diversos seres no astral, que são tipo urubus, vários, que o processo de desencarne, se você desenlace, é muito complexo. Imagine que você está, eu vou falar esse relato já, dirigindo, e tem um obsessor colado ao seu lado querendo fazer você dormir. Isso acontece bastante, eu vou contar um relato já no livro Iniciação à Viagem Astral. Por isso que eu acho que não vai dar para contar isso tudo. O que acontece? Foi ele que fez você dormir, você dormiu, e os caras, os espíritos, muitas vezes tentaram fazer com que isso não acontecesse, mas chega uma hora que não deu. Não deu. O assédio muito assédio faz isso. Velho. Você entra no estado mental, eles percebem que você está entrando numa onda, eles criam um certo hipnotismo, quando você vê, já foi. Eles mexem na sua mente, muito profundo. André Luiz, Entre o Céu e a Terra, descreve, diferente disso, um caso de infarto. Horas antes do colapso cardíaco, já havia equipes espirituais trabalhando no campo energético do enfermo. Aplicavam-se passos magnéticos para diminuir a ansiedade, fluidos calmantes para amortecer o impacto da transição. O desencarnante ia sendo preparado gradualmente, como quem se prepara para uma viagem longa e importante.
No livro, vê que interessante isso aqui. Que profundo isso, quer dizer, o resgate, ele é muito antes do própria ação. Os espíritos sabem até que você vai desencarnar na estrada, às vezes. Claro que tem horas que não tem jeito, mas sabem que faz parte de algum contexto. Tentam fazer o máximo possível para causar a menor chance possível, mas eles sabem e eles têm um certo respeito dentro do que dá para fazer, da linha da vida e das escolhas que foram feitas. No livro também, Motoqueiros na Além, tem assim, eu tinha que partir naquele dia e daquela maneira, justamente a receber tanta demonstração de amor de sua parte. Durante muitos dias sofri as consequências do desastre, da doença. Muitos julgavam que me achava a caminho da recuperação, eu, porém, não sabia no íntimo eu sabia no íntimo que estava para receber meu passaporte para a vida espiritual. Ele sofreu um acidente, sentia que tinha alguma coisa estranha, foi recolhido para o hospital e, mesmo assim, sabia que ia desencarnar, a sensação. O Beleza da Vida Eterna fala como funciona a organização dos espíritos. Existe no plano espiritual verdadeiros hospitais especializados, equipes, médicos super preparados em socorros de recém-desencarnados. São dirigidos por médicos, enfermeiros e pessoas preparadas, especializados em atendimentos de diferentes tipos. Para cada tipo de morte há uma preparação. Acidentes automobilísticos, afogamento, queimaduras, envenenamento, morte violenta, atentado contra a própria vida. Cada um exige técnicas específicas dentro de cada detalhe. Como um paciente é diferente do outro. Ele, às vezes, tem uma questão obsessiva no meio, às vezes tem um problema depressivo no outro. Isso aqui vai ter uma reação kármica que ficou pendente. Então, os tratamentos não são iguais. Os caras, quando vão ver, eles têm mais ou menos uma ideia do que vai fazer, como vai fazer, o que está acontecendo. O Beleza da Vida Eterna também fala, existe no plano espiritual, né, equipes de automobilísticos, equipes específicas, equipes que trabalham nas estradas. Só espíritos que trabalham em desencarnes de pessoas em estradas. Tá? Que interessante. Também tem aqui uma história do Aguinaldo Rosa. Ele agora achava-se ao lado do meu vovô Zé, que me recolheu com os braços como se eu fosse um passarinho. Comentário dele. Não me dei conta do que se passava durante alguns dias, até reconhecer que se tratava de uma completa mudança que estava a operar em mim. Ele viu o avô que já havia desencarnado e não entendeu. Para você entender. Nossa, não acordou, só foi entender depois. Herbert Arruda fala, espero vê-los mais conformados e confiantes em Deus. A vida não se extingue na decomposição do corpo, ele falando na hora do desencarne, mas prossegue para no ser eterno que somos feitos. O tempo funciona diferente na hora nos processos espirituais. Eu sempre pensei nisso, cada vez mais isso faz sentido. É como se a sensação que eu tenho é que existe um determinado ponto e existe linhas. Esse determinado ponto não quer dizer que ele seja o maior de todos, mas estou falando no sentido geral. É algum lugar onde a consciência está um pouquinho mais plena. Porque na hora que você pega a linha, você é obrigado a viver nela. Até que ela chegue a um determinado ponto. E você. Então, no momento do desencarne, muitas vezes, os domes e as proteções, as tentativas de isolar a pessoa que está desencarnado, ela é algo muito importante. Porque você tira ela da linha do acontecimento, então ela para de ouvir os gritos, ela para de ouvir a agonia, existe um certo amortecimento do que está acontecendo, é a tentativa, né? O nosso lar tem uma parte que vai assim, o tempo no plano espiritual obedece leis diferentes do plano terrestre. Enquanto a Terra se passam minutos de agonia, no plano astral podem transparecer horas ou dias de trabalho preparatório. Então você pode estar acontecendo uma ação lá e o cara está trabalhando com muita calma aqui. Por exemplo, agora imagine que você está assistindo esse vídeo dentro de uma linha de tempo. Linha essa que pertence a você e aqueles que estão nela com você. Mas aquilo ali é só um ponto. E dentro da linha de tempo que só vai, e ela tem um fim para cada um de nós, você não tem como voltar nela mais, nem tem como trazer nada do que você viveu no braço que você entrou. Você vai voltar ao ponto max, onde você vê todas as linhas que você já entrou, o que aconteceu, e todos estando nelas. É como se soubesse, uma vez nessa linha, você segue um determinado caminho, você tem que colocar em prática tudo que você aprendeu nas várias passagens de linhas que você passou. Então, como que eu penso isso? Por causa das sensações. Eu como estudante de projeção astral,
um simples estudante, eu sempre não tive escolha. É como a gente, um menino pequeno que ouve seu pai constantemente falar, olha, faz isso, faz aquilo, vai para a escola, isso é o certo. Você não sabe qual é o certo, você vai. Eu não tive escolha. Tudo que eu ouvi de livros de, sei lá, projeciologia, espiritismo, Wagner Borges, tudo que eu aprendi dos livros espiritualistas em geral, me falaram que era assim. Porque aí eu começo a sair do corpo, de repente eu começo a perceber, e eu vinha percebendo já há um tempo, que tem alguma coisa muito estranha na questão linha tempo, vida e lá. Porque trazer essa rememoração para o corpo não são fáceis. Eu comecei, e eu ainda estou numa determinada hipótese, isso. Eu comecei a perceber que um dos principais fundamentos da rememoração são mesmos, porque você tem que ver esse sistema energético e tal. Você não, uma vez na linha, você quando sai do corpo, você acorda dentro da linha, velho. Só pensa comigo. Tá aqui o centro da espiritualidade. Você entrou na linha, você encarnou, você tá nela. Você desperta nessa linha e você abre a lucidez nos bastidores dessa linha. Não dá totalmente para você voltar, porque até dá, mas não muito. Porque você está preso, você não tem como voltar para a consciência plena, que antes de entrar, de enxergar, porque você está nela. Você até acorda, vê um pouquinho. O que acontece quando você sai do corpo? Na hora que você sai do corpo, você quebra um pouco, não é muito, um pouco, a linha de tempo que você está preso. E é aí que mora o problema para a rememoração. Porque você precisa... O que acontece? O tempo ali está dentro de um determinado padrão, o tempo na saída extracorpórea é um cérebro incrível, com maior capacidade, e fazer com que toda aquela informação que você está conseguindo acessar meio confusa, seja compactada e recolocada na linha que você está, o seu corpo está preso, quer dizer, se sua consciência está presa nela, não é simples. É por isso que é difícil entender os resgates, é difícil entender como as equipes trabalham. Eles trabalham de uma forma tão tranquilinha, é tão bem feito, essa compreensão de que nós conseguimos meio que quase que parar o tempo para fazer o que nós temos que fazer, ela é quase que literal, não dá para entender. E é isso mesmo que eles conseguem fazer. Cara, eles colocam um domo em cima de você, acabou, velho. Não tem o que você... O mentor tira você da vida a hora que ele quiser, a hora que eles decidirem que tem que ser. Eles não fazem para o nível de é uma ética que não existe aqui. Então, por isso que quando vai acontecer o desencarne, você, durante o dia, você já começa a ficar fora da linha da vida. Por isso que você fica diferente. Começa a fazer. Sua consciência, ela já está sendo trabalhada para desvínculo da linha da vida. Do ponto que você está indo. Então, você começa a olhar tudo de... Ayrton Senna provavelmente estava assim. Ele começa a olhar as coisas estranhas, assim. Parece que estranho que estou fazendo aqui, velho. É uma sensação, a abertura de consciência é: eu não vou ficar aqui, é uma viagem. Sabe aquela sensação que eu falei? Você sentou que finalmente você sabe que vai viajar. Você está sentado com a sua família na mesa, tomando um café com eles, pediram uma pizza na Capanone. E vocês sabem que vai sair. Amanhã eu não estou aqui mais, vou ficar aqui com eles tomando esse café. É isso que acontece. Você vai ver que tem muita gente. O que aconteceu? Quando ele pegou sua consciência, estava preso e fez isso, já expandiu. Ao expandir, você percebe. Isso aí não é mais o mesmo. É aí que está. Você saiu da linha da prisão do tempo. Por isso que encarnar é tão difícil, tá? O momento exato da separação. O cordão fluido que se liga ao perispírito no corpo físico, fala em missionário da luz isso, não se rompe instantaneamente. Olha, lembra da artéria? Você não morre logo. Você precisa sangrar de uma forma superficialmente, ou profundamente, para que você sangre a ponto de vir ao desencarne. Então aqui está aqui, ó. Nos casos de morte natural, esse cordão vai se degaldando gradualmente com a ajuda espiritual. Como um fio que vai perdendo a resistência, para não dar um baque muito grande, vai sendo minado aos poucos. Quanto menos acesso, quanto menor a divisão do corpo, a minância maior a sensação de liberdade da linha de tempo, da vida. No caso de morte violenta, o rompimento é súbito, mas imediatamente aplicam-se recursos magnéticos para evitar o choque traumático. A
Relato emocionante também de Wagner Modoni e Motoqueiros na Lenha. Minha montaria roncava alegremente pelas ruas da cidade. A moto. De súbito, eu bati no lugar, me jogamos no chão num choque imprevisto. Confiava em minha moto, pois era bom. Fazia várias manobras, ninguém me acertava. Fazia 1000, né? Acertou 10.000, mas errou uma. Mas não comandamos a vida, como às vezes pensamos. Hoje entendo que Deus é a fonte de tudo, emana uma força maior em nosso destino. Célia, abraço, obrigado por virar membro, Célia. André Luiz e Libertação explica esse processo fisiológico. O corpo físico tem um sistema energético, duplo etérico, que funciona como interface entre espírito e matéria densa. No momento da morte, o sistema vai perdendo a capacidade de manter a homeostase. É como uma planta que vai murchando quando se corta da raiz. Como um corte numa artéria. O espírito não sai de vez, ele se desliga gradualmente, ele vai ficando... O corpo desfalece e vai acontecendo essa saída da linha. Tá, e aí, o sistema de anestesia espiritual, casos reais. Está no livro de Motoqueiros na Lenha, também de Robert Amers, ele fala. Tanto quanto sofro por nossa separação, no entanto, é preciso acreditar que obedecemos à vontade de Deus em primeiro lugar. O fato de ter regretado tão jovem ao mundo maior não significa que tenha vindo antes do tempo. Naquela tarde, completamente minha jornada, a moto foi um motivo ou, se quiser, um instrumento. No que se deu o destino, entender você se cumprisse o inevitável. E a André Luiz fala aqui, os socorristas espirituais possuem técnicas refinadas de anestesia magnética que conseguem bloquear o sistema neurológico das sensações físicas, criando um campo de isolamento entre tanto o corpo como a dimensão que estava assim, como se colocasse um filtro que permite passar apenas informações necessárias para o processo de transição ou de resgate, caso exista uma ação em que não vai haver desencarne. Também o jovem Tenório fala, a moto foi apenas no meu meio de transporte que me foi conferida a fim de retornar ao mundo maior. Mas depende depois de haver cumprido uma etapa porque me responsabilizei. Não houve imprudência nem erro de cálculo, segundo ele fala, na direção do veículo que me colheu. Só após a ocorrência certifiquei-me que terminava ali minha viagem no mundo. Há casos mais complexos para resgates espirituais. Não todos são fáceis. Obreiros da vida eterna diz que há desencarnados que resistem ao socorro. Alguns por apego excessivo à vida material, outros por terror da morte. Alguns por vícios e obsessões, espíritos que estavam, inclusive, por muito tempo perto deles. Nesses casos, o trabalho do socorrista se torna ainda mais delicado. É necessário usar recursos psicológicos refinados, instrumentos, simular ambientes, trazer familiares, às vezes, usar músicas ou equipamentos que desliguem a consciência. É um trabalho de engenharia emocional muito sofisticado. Aliás, isso acontece também na hora de um resgate, né? Existe toda uma preparação, uma técnica que se é estudado dentro da medicina para você fazer resgate. Você estuda ele na questão disso, você estuda até a forma como vai movimentar, até você entendeu? O médico, o enfermeiro, o socorrista, ele estuda até como que ele vai se aproximar do corpo. Aqui, lá é muito superior aqui, mas você vê como você sabia que se você estiver deitado, cabeça assim, tá na posição, ele não chega pelas suas costas. Ele faz a volta, ele vai pela sua frente para que você não vire a cabeça, para que você fique parado. Aí, na mesma posição que você está, ele se aproxima. A primeira coisa que ele faz é colocar a mão sobre a sua cabeça, segura a sua cabeça na mesma posição que você estava. Essa é uma técnica usada, tá? E faz análise do seu nível de consciência ali imediatamente, para pegar o que a gente chama de Glasgow. Ele perceber como é que você está, o que está acontecendo, se você tem condições de explicar o que aconteceu. A sua cabeça não mexe, mas a cabeça a partir dali. Justamente por saber que a questão do cuidado com a coluna, do que está acontecendo. Os espíritos são a mesma coisa. Eles têm toda uma preparação, olha o cuidado que está acontecendo para que você não sofra um dano maior do que está acontecendo ali. Isso é muito legal, as técnicas existentes. O processo, André Luiz fala que também há desencarnados. Não é fácil um momento para o outro. Que o processo obsessivo é muito intenso. E, por exemplo, está tendo um tiroteio entre a polícia e bandidos. Tanto os policiais como os bandidos
diferentes óticas, vai depender de como exatamente eles estão, podem ser alvejados, podem ser atingidos, podem ser. No momento que você toma um desses em que não tem mais jeito, ative um campo vital ou uma artéria que quase que imediatamente se desfalece, acontece uma ação muito drástica, que é o sistema energético. Você estava em plena homeostase, em plena vida, ali aconteceu o começar do desligar imediato do corpo, às vezes quase que não tem mais jeito, só é a questão de sair da questão do sangue e a desligada porque não tem mais jeito. Dependendo do VAC, não tem mais jeito, né? E o espírito muitas vezes continua, cai, o corpo cai, ele cai junto, um esforço meio que estranho, mas quando você não entendendo o que está acontecendo, ele tenta correr, continuar correndo da polícia, ou do que aquilo está acontecendo em desespero a uma atitude. Os mentores, nessa hora, têm essa quebra da linha de tempo. Eles estão, está acontecendo, não tem o que fazer. Eles, mesmo os bandidos, todos eles haverá um trabalho de socorro espiritual. É por isso que a gente para. O espírito estava ali naquela hora, cara, eles já sabiam. O tempo é meio diferente para eles. Quando aquilo acontece, a linha de tempo, dê tempo dele sair de onde ele estava, no espaço, enquanto você está preso na linha. Veio, o cara está aqui, o cara está livre. Você está preso na linha, velho. O cara veio de lá, deu tempo dele sair, se aproximar, se organizar, chegar e você ainda estava morrendo. O corpo ainda estava caindo. Você vê que como a gente sempre faz o comparativo de que se eu estou morrendo agora, o cara já tinha que ter saído antes, parece que existe um tempo, né? Uma cronologia. Ele já tinha que ter se preparado e visto. Isso realmente pode acontecer quando tem uma previsão. Mas o processo, às vezes, vai acontecer inevitavelmente não era para ter sido. Existia uma possibilidade, eles conseguem ver essa existência de possibilidade, nós conseguimos. Existe uma coisa chamada possibilidade de desencarne. Nós já passamos várias vezes por ela no decorrer da vida, que vocês viram aqui, não foi espírito, não foi cacau. Várias vezes nós passamos por eminências de desencarne. Eminências. Onde existe um risco muito grande de você desencarnar, e a equipe espiritual percebe isto e movimenta uma energia para que isso não aconteça. Uma decisão que você toma, um caminho que você vai, sei lá, um lugar que você não deveria ir, uma viagem, um risco que você correu não existente. Ela quer subir aqui. Não, fica quietinha. Fica quieta. Senta aí. Uma eminência. Então, muitas vezes, nós já tivemos, os mentores já tiveram com a gente, de fazer uma ação para que a gente não desencarnasse. De fazer uma ação, às vezes, intensa. Você não vai para esse lugar. Ou para fazer uma alteração que estava em curso. Espíritos tentam fazer a gente desencarnar direto. Fazer ações, você briga uma hora, vê um pensamento, quer saber, vou sair daí, vou me jogar não sei aonde. Aqui tem uma briga com alguém, no desespero, eu vou me matar. Não é muito incomum isso, não. Relação, a gente se joga de cabeça as pessoas. De cabeça. Quer ver só? Vou fazer uma pergunta aqui. Porque ninguém pergunta essas coisas, não. Vem cá, Cacau. Dá tchau pra galera. Vem cá. Uma pergunta muito interessante, por sinal. Em alguma relação sua, qualquer uma, até familiar, alguém ou você já falou que ia atentar contra a vida? Se fizer isso, eu vou não sei o quê. Oxe. Aqui é uma ação sua. Mas aqui mora um perigo. Porque aqui você entrou na frequência, existe isso aqui é... Cara, isso aqui né, é comum isso, velho. Comum. Vai ver aqui, vai dar uns 50% aqui. Da galera aqui. 61% já tá. Tá? Isso aqui é o seguinte, baixa a frequência, perda total da vontade de na hora, de desespero, a baixa frequência entra no umbral, a sensação mais desequilíbrio orgânico, mais o ambiente, faz você ter isso e você toma atitude. Aqui existe eminência de risco aqui.
Existe verdadeira. Você entrou na frequência e tem espíritos que trabalham especificamente para pegar você aqui, espírito negativo. Aí tem equipes socorristas que vão trabalhar nessa hora para você não fazer uma besteira. Tem que se ligar isso aqui, tá? Isso não é brincadeira não, tá? Isso é sério. Isso aqui é sério e a gente tem que estar sempre lúcido sobre as sensações que chegam. Porque agora você está bem, mas na hora que acontece, você cai na frequência do umbral, pai. Mistura o seu sistema adrenérgico com os impactos, comportamento, mais a frequência do umbral, mais um espírito do lado, meu pai, é o verdadeiro inferno. Tem que estar ligado, tem que estar sempre humilde, sempre baixar a cabeça para não chegar lá, rezar. Quando você começar a baixar demais, rezar, tá? André Luiz, do nosso lado, deixou uma mensagem. A morte é apenas uma mudança de roupagem. O espírito mortal simples troca de vestimenta grosseira pela estado de lá. Então, a gente sempre fica um pouco agoniado, né? Mas sobre essas questões sempre vai acontecer. Você acredita que isso tudo que eu falei até agora, foi a primeira parte do conteúdo que eu fiz? São 4. Vou para a próxima parte. Vamos lá. Socorros com doenças mais lentas, não mais mortes, não mais Alzheimer, demências e hospitalizações gerais. Câncer, onde você vai ficando ali. André Luiz explica em Libertação. Espíritos que desencarnam com demência frequentemente apresentam recuperação surpreendentemente rápida. A confusão mental estava sendo causada pelos danos cerebrais, não por problemas no próprio espírito. Quando fala surpreendentemente rápido, uns 2, 3 meses, tá? É como se tirasse o óculos embaçado, de repente a pessoa volta a enxergar claramente. Ela começa a despertar e volta. E 2, 3 meses para uma pessoa que estava assim é muito, tá? Muito. A imagem é muito interessante, como o corpo, a linha que você estava, ela causa uma reatividade, ela causa uma sensação, tá? André Luiz nos dá um detalhe interessante. O espírito físico funciona como uma rádio, o cérebro físico, perdão, funciona como uma rádio, que capta sinais da consciência. Quando o cérebro está danificado, Alzheimer, tal, AVC, é como se o rádio estivesse com interferência, não conseguisse mais ser transmitido o final dos dendritos, das sensações que enraizam para o cérebro do corpo espiritual. A consciência continua perfeita, mas não consegue ser transmitida mais claramente. Acontece de existir uma dualidade de duplo, né? A dualidade de duplo é meio de um pleonasmo, mas é exatamente a ideia. A sensação, o que está acontecendo, a degeneração por questões de proteínas, proteína tal e tantas outras coisas sendo transmitidas para o cérebro do corpo espiritual, as neurônios que estão no cérebro espiritual copiam essas sensações e transmitem também, às vezes, por algum determinado tempo, que é o corpo físico, que era a origem do problema. No momento que o corpo desliga, o cérebro quase que imediatamente astral se desprende daquela cópia que estava forçando a cópia, e aquilo vai se alterando. Tem um tempo de recuperação que é mais ou menos de acordo com cada tipo de personalidade e situação. Tá? A pessoa não perdeu a personalidade, estava só com o equipamento receptor danificado. Só que como ele é tão intenso e tão bem feito que cria essa cópia, então você não vai chegar do lado de lá, não vai desligar o corpo, você vai acordar, meu corpo tá com... Cara, tinha Parkinson ali agora saí aqui, eu tô com... Tinha Alzheimer, agora não tenho mais. Não é assim. Você vai desligar as últimas graus do Alzheimer, né? Você já está, o corpo já, o cérebro já, cara, é uma mudança muito grande, tá? Já não responde mais, o corpo já está ali, já está meio que inconsciente, já não fala, já não anda. O espírito vai sendo desligado aos poucos, e assim, existe um respeito até para a encarnação. Você podia pensar, por que os espíritos não tiram uma pessoa do corpo antes dela definhar? Por que eles não fazem isso? Por quê? Existe um respeito com a linha de tempo. O seguinte, você vai entrar num planeta que vai lhe emprestar um corpo, e você vai ter que educar esse corpo. Depois ele vai lhe dar uma mínima capacidade durante um determinado tempo, depois ele vai começar a diminuir as sensações dele, se você tiver sorte, vai até o final da diminuição. E você vai respeitar a linha de tempo do ambiente que vai lhe emprestar, certo? Ele lhe empresta aos poucos, lhe tira aos poucos, e nós precisamos respeitar, dizem que o planeta ser um ser vivo, né?
ser vivo sob uma ótica não compreensível pela gente, e que nós temos que existir o respeito, porque a energia que ele retorna para você é proporcional à energia que você emite. O planeta emite uma sensação para cada um de nós, então existe um respeito sobre a questão da vida. Se você vai entrar, nós somos eternos. Não é nenhum problema respeitar uma determinada programação. O Divaldo Franco, que escreveu lá seus 300 livros, sei lá, psicografou, 200 e pouco, 300, que fez a Mansão do Caminho, que passou a vida dedicada a palestras e tal, desencarnou com câncer de bexiga. Claro que não quer dizer que você também vai ser assim, mas eu estou dizendo assim, não tem vai lá, vai cá de lá, desencarnou com dificuldades, né? Você teve que fazer uma cirurgia, teve que buscar, teve continência urinária, uma coisa. Então, a vida segue um planejamento. Ele empresta, se você vai, ele retorna aquilo que você precisou, mas você segue uma regra de evolução, uma regra de diminuição, isso está lá. Tá? Parkinson e doenças neurológicas. André Luiz faz uma descrição emocionante entre o céu e a terra. Vi uma senhora que havia passado 20 anos com Parkinson severo. Rigidez, dificuldade para falar. Quando desencarnou, chegou ao hospital astral em questão de horas, estava dançando. Coloquei aqui. Literalmente dançando com alegria por ter recuperado o controle. Vê que interessante. Então existe, não dá para dizer, eu não sei, e não sabemos tudo, exatamente o tempo de resposta disso. Mas talvez ela esteja conseguindo finalmente, imagine que você vai defiando, mas não é defiando totalmente. Finalmente liberta, você, eu consigo andar, tá louco, velho, levantar um pouco. Ainda não está totalmente recuperado, mas já libertou-se daquilo que diminui a sua consciência, até certo ponto. Então não existe uma regra, mas existe uma direção. Porém, o corpo físico, o corpo astral, ele seguindo os parâmetros físicos, se você não sofre os determinados, se você não entra em estado de sanidade, se você é levado para um lugar de ambiente insalubre, ele continua deteriorando. Aliás, nós estudamos essas coisas, sempre achamos que a doença ela começa no comportamento da gente, né? Tem gente que está tendo um padrão mental constante de desarmonia e o corpo não aguenta a própria desarmonia e leva ela a ficar doente. Então a doença começou dentro dela. Esse é um dos grandes detalhes da medicina. É uma das grandes coisas que a gente analisa. E a busca pela recuperação verdadeira e não um médico remediar, né? Chega um paciente na sua frente ali e está com isso. Aí você fala, toma isso aqui, tchau. Você não olhou porque você está com isso por quê? O que você tem? Como que ele chegou até ali? Você não deu uma... Sabe o que você tem? O paciente não vai falar. Você tem que ir encaixando e falando, ganhar confiança. Você tem que ter ectoscopia, você tem que ir no fundo para ver se ele consegue trazer. O Jeromil está aqui, muitas vezes quando eu participava com ele lá, a gente assistindo os pacientes, os quais ele assiste todos os dias, há anos, décadas. Eu estava com só uma criança ali, né, assistindo, mas aprendia muito e muitas vezes eu começava a ver que, um exemplo, estava eu e ele numa sala, isso aconteceu. Está aqui, ele não vai, jamais, eu não minto em nada, não vai ser nisso. Uma senhora sentou ali na frente e ela estava com algumas coisas e tal, e ela estava estranha. Ela apertava as mãos, ela estava estranha, só que você atende 20, 30 pacientes no dia. Eu estava tentando não me desligar, eu peguei o computador, deixei gravando, porque ele faz anamnese, depois eu leia nas anamneses tudo que ela estava falando, para não deixar de olhar para ela, né? Aí eu ficava olhando. Aí, em determinado momento, eu falei, ela tem alguma coisa que eu não sei o que é, velho. Tem alguma coisa nela. Eu fiquei desconfiado, eu tive um toque nele, né? Ele também pensei. Aí ele saiu preocupado com ela, nós fomos juntos levá-la até a enfermaria para adiantar um tratamento dela. Porque se não fizesse isso, ia demorar uns 3 meses para fazer. Então a gente queria que ela fizesse logo no mês que vem uma cirurgia necessitada. Ele foi lá dentro, eu sentei do lado dela. Na hora que eu sentei, aí eu falei, vou conversar com ela. Tal, o que tá tudo bem, tal? Tem mais alguma coisa que você tal? Não tem nada não. Eu falei, você falou do seu marido, tá tudo bem? Que ele falou assim, né? Ela tinha comentado alguma coisa. Ela falou, meu marido bebe. Ela falou que bebia, né? Eu falei, ele assim, quando bebe, ela tinha algum problema, eu tinha certeza. Quando bebe, ele batia nela. Ela falou, olha,
pelo amor de Deus, não vão prender meu marido, não. Ela não falava nem para mim, nem para o Joromil, e nem para ninguém, porque ela achava que a gente ia denunciar o marido dela. Não, a gente não faz isso, não. Não é assim que funciona. Não, porque se ele for embora, eu não só... Ela não sabia nem como é que ia viver, até financeiramente. Eu falo, mas é importante você falar, mas não tenha medo não, porque você precisa de ajuda psicológica, né? Não custa nada. Voltamos para a sala, aí conversamos com o Jeromil, começou a conversar, encaminhou ela para uma ajuda psicológica. Também, sutilmente. Ela fala, não, você vai lá, fala que tal, só para você ter um amparo. O marido saía, a Maria dela era ótima, quando você voltava, bebia, batia, fazer um problema. Então, assim, isso são situações em que... o que eu estou falando isso aqui? São situações que estão aí. São pacientes que estão acontecendo, que estão o tempo todo em processos complexos e desencarnam desse jeito. Aí quando uma equipe espiritual vai pegar alguém que chega desencarnou agora, ela está pegando a vida desta pessoa nesse nível. São detalhes, são mínimos, e nem sempre você consegue. O espírito não dá para mentir para o espírito. Não dá. Então, mas a gente não consegue ver as pormenores, os detalhezinhos, as coisinhas que estão no meio ali, que você queria ver às vezes. Eu me lembro que nós fazemos visita domiciliar na UBS. Eu participava de um determinado grupo, né? E chegamos numa casa. Tinha uma senhora com demência deitada na cama, não levantava mais. Lá estava essa senhora olhando para o teto. Cheguei lá no quarto tal. Os colegas, vamos olhar, não, ela está com esse cara aqui, bota lá, tal. Esse osso aqui, ela fez uma cirurgia, ninguém olhava para o rosto da mulher. Eu sabia que ela não tinha mais condições de contato, né? De nada. Eu olhando para ela, né? Eu também olhei as questões físicas, né? Porque como estudante de medicina você tem que olhar o corpo, mas não tinha como não ver a mente dela. Não tinha como não olhar. Aí eu olhei para a mãe dela, para a filha dela e falei, olha, porque você não... Eu sei que... como é que está a condição de vocês aqui? Tá, você não teria como colocar uma TV aqui no quarto? Com um documentário ou bota de vez em quando uma coisa. Aí eu peguei meu celular, botei uma música de Roberto Carlos para ver se ela tinha emoção ainda, né? Coloquei na frente dela assim, ela fez assim. Ela olhou e eu fazia de propósito com o celular na frente assim. Ela fazia assim. Eu falo, coloca alguma coisa para ela assistir, porque se não tem mais jeito, provavelmente não vai ter, se deixar do jeito que ela está aqui, é que não vai ter mais mesmo. Não vai ter mais. Isso aqui não é. Assim, tenta fazer, dá um jeitinho, vê se você fala com os parentes e tal. Coloca aqui, ó, vocês colocam um documentário, colocam shows, colocam algumas coisas para ela pensar, coisas de costura que ela gosta, colocam uns canais no YouTube mostrando casas, ambientes, para ela ficar pelo menos. Porque a única chance de você recuperar um ser é você recuperar a mente dela. E não, se existe alguma chance, era essa, porque se deixar ela do jeito que ela estava ali, ela estaria jogada. Isso são coisas que a equipe espiritual, ela com certeza está... Que eu falo, a preocupação é como amparar a questão mental. Tá? Então, assim, pessoas... Um outro ponto antes de falar. Eu vou tentar terminar hoje, tá? Por isso que eu estou... Pessoas famosas que precisam de proteção especial. É diferente. Cara, nós somos seres conectados. Por exemplo, assim como nós sofremos a obsessão dos espíritos, o espírito também sofre a obsessão da gente. Aliás, em termos de obsessão, nós somos piores que os espíritos. Por quê? Porque o corpo físico, nós temos a covardia de não os ver, mas nós os sentimos, né? Mas não os vemos. Mas o corpo físico nos limita às sensações que nos são transmitidas. Eles não têm defesa contra a gente. Não tem corpo físico para tirar a consciência, ficar meio... Às vezes, a gente pensa assim, que é covardia. Mas o que esses caras sentem por não ter mais a limitação física é muito pior. Então, assim, quando uma pessoa conhecida, quando um parente seu morre, as pessoas começam a berrar, claro, é difícil dizer para essas pessoas que elas não devam sentir as dores que precisam. A vida é muito difícil, né? A consciência é uma coisa muito plena, muito na vida da gente, muito forte. Mas a verdade é que muitas vezes é preciso isolar a criatura
daquela coisa. E não é só na hora que está desencarne, não. Desencarne, na hora que desencarne, há uma comoção. Imagine que você desencarne e o Brasil inteiro te conheça e começa todo mundo a falar de você por aí. Nossa, você viu, desencarnou, você viu, hippie, ó, não sei o que, imagem no Instagram, TikTok, tudo que é lugar lá, hippie, fulano morreu, meu Deus. Como é que vai você lá, pai, no astral? Que situação. Você acha que você não sente um impacto bem menor do que seus próprios parentes, mas você sente, é pesado, não é brincadeira não, velho. É muito pesado. E os espíritos precisam, aí que existem esses domes, mais ainda, eles tiram você na linha de tempo da encarnação. Pega um dome, tira, você fica isolado, quase que não acessa. E chega, as linhas chegam, porque a intenção é muito forte. O amor é a única coisa que quebra a linha de tempo e a preocupação sincera. Porque a obsessão, ela fica presa na linha de tempo. Tanto é verdade que as dimensões superiores não têm mais vibração negativa, mas tem pensamento do seu parente. Você acha que você vai chegar na dimensão superior, não vai sentir mais a dor da angústia do cara que sofre, da tristeza dos assaltos, não vai. Mas você vai sentir, dentro da linha de tempo da encarnação, o seu parente pensando com saudade de você. Onde você estiver. Aí não tem como. A energia do amor, ela quebra o tempo. Ela é uma coisa incrível. Ela consegue fazer isso, porque ela é sutil, ela mora no umbral e é sutil. É bonito isso, né? E profundo. Ele quebra a linha de tempo. E vai pegar você onde você estiver. Então, os espíritos, mesmo desencarnados, cara, é muito difícil de estar desencarnado em ambiente superior. Você pensa, é fácil. Não, é difícil. Ainda mais que você tem alguém que mora no umbral, alguém que está na encarnação, e você tem que se comportar de forma educada, você não pode ficar reclamando, você não deve, porque vai fazer mal a eles, você tem que ter responsabilidade sobre as atitudes emocionais que você tem, você vai encontrá-los fora do corpo eventualmente, vai passar informação para eles de forma sensata, e você não pode, então você está ali sentindo as coisas, e tem que manter uma certa plenitude, porque você está que nem o pai, uma mãe que sofre, mas não transmite para o filho. É a mesma coisa. É difícil. Eles sentem bastante coisa, então não é tão simples. Então, pessoas famosas, ó. André Luiz fala aqui, quando uma pessoa famosa desencarna, cria-se um turbilhão energético ao redor dela, milhões de pessoas pensando nela simultaneamente, ondas de pensamento muito intensas, que não chegam a ser energia negativa, mas não deixam de ser, não são também um grande amor. Mas isso do geral, né? Mas não deixa de ser uma consideração. Então, isso quebra a linha de tempo, entendeu? Para o espírito recém-desencarnado é como estar no meio de um furacão emocional. Imagine, morre um artista, milhões de fãs pensando nele. É preciso criar um escudo energético ao redor do desencarnado famoso para protegê-lo dessa tempestade de pensamentos. Caso contrário, ele pode ficar preso nessa energia, começa a gritar, começa a berrar, você pensa, não para. Por que é isso, velho? Você sabia que você sente isso às vezes, não percebe? Já percebeu que tem dias que você não está normal? Alguma coisa não está, que você está um pouco mais sensível, que parece que, cara, outro dia eu falei, cara, vou tomar uma Coca-Cola, um negócio assim, para dar um baque energético, porque não é possível, velho. Parece que a minha atenção, ela tinha vindo para aqui, ó. Eu tava, porque, poxa, é isso, velho. É falta de algum nutriente, não sei o que, será que é uma coisa de medicina, é doido? Aí, não, velho, aí eu comecei a fazer aqui, eu tomei, não adiantou. Aí eu parei assim, relaxei, comecei a me concentrar, eu fui levando a minha energia, levando, daqui a pouco, minha mente voltou ao normal. É como se fosse um ataque de, como, sei lá, você entrou em alguma frequência, você precisa desacelerar para sair dela, tem um monte de coisa que tem. André Luiz explica também, pensamentos de lamentação, de pena, de tristeza excessiva também grudam, irradiam para o espelho. É como se milhões de pessoas estivessem pensando energeticamente para que ele não vá embora, não vá. Inclusive, isso é um grande problema. Você não, já viu da questão de pessoas que melhoram e do nada melhoram, e aí todo mundo relaxa e daí ela vai embora de vez? Então, isso é normalmente uma técnica usada para criar o desenlace dessas energias. Melhorou. Tá, que bom, vou tomar uma. Aí, morre. É a hora que tira.
Você sabia que parentes do lado da cama, que não querem que o parente morra, são capazes de segurar o parente ali? Existe uma conexão, o amor é uma coisa muito fogo, velho. Você tá na cama, a pessoa tá do lado, ela tá emitindo sensações. Não vá, 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 não vá. Você tá meio inconsciente, não consegue, né, não despertar totalmente. Por isso que você deve não desejar que a pessoa morra, mas expressar constantemente para essa pessoa. Se tiver que ir, vá. A gente cuida de tudo aqui, tá? As coisas que podem preocupar ela, libertá-la da preocupação. Olha, fica tranquila quanto a fulaninho, sua filha, não sei o que, tal, a gente vai cuidar das suas coisas, tá? Fica tranquila quanto o cachorrinho, a gente cuida dele. Não der, não fica, não, vai, tô aqui, se der, fique, tá? Mas se não der, levanta e vai. Você falar isso para a pessoa que está no leito de... no sentido de libertá-la, entendeu? Porque senão a consciência, você é responsável pela consciência de uma pessoa que ficou, que está em estado de acamado, aquele momento está meio que frágil, não tem... Então, quando ela precisa sofrer, ela precisa sentir ânimo para as coisas, tá? Se você anima ela a ficar, você vai ficar bom, você vai ficar bom, você vai ficar bom, pode até ser que fique, que bom, mas existem coisas, situações, a pessoa teve um AVC avassalador, um exemplo. Vai ter sequelas que serão, nunca mais vai falar direito, nunca mais vai andar, e outras coisas, tal. Então tem situações em que você tem que sempre pensar na próprio ser, que é só um corpo, e não é só, é muito, mas é só mais uma das muitas vidas que nós vamos passar, né? Então sempre cuidar para que a pessoa tenha uma educação, um zelo, uma necessidade verdadeira de você estar ali. Eu estou aqui, você não está sozinho, estou com você, dando todo o suporte necessário, ao mesmo tempo deixando essa consciência em estado de tranquilidade. Eu falei isso para minha mãe. Minha mãe, eu falei assim para ela, antes de ir embora. Eu falei, mãe, minha mãe não estava conseguindo falar, que tinha sido tirado, estava entubada, né? Depois tiraram e tal. Essa traqueia aqui não fica legal, tal, garganta e tal. A faringe, né? Aí eu falei, mãe, nada de... Você viu seu pena branca aí, sua mãe? Ela fez assim, vai embora, vô. Não fica negócio de... A gente se cuida aqui. Não, mas eu vou viver sim. Se viver vai ser bom, a gente vai estar junto aqui, a gente vai cuidar, tal, tá tudo bem. Mas se não der, mãe, levanta, não olha para trás, viu, mãe? A gente é unida aqui, a gente vai se ajudar. Não, vem com esse negócio de ficar, não. Tá ouvindo, mãe? Mãe? Se tiver que ficar, vai ficar, toma aqui. Mas se perceber que não dá, nada disso, deixa que a gente cuida para frente. Pois é, assim que... Eu falei isso um mês depois, uma semana depois, ela desencanou. Assim, não saiu mais, né? Não ia, não sei o que fazer. Outro tipo de desencarne que foi especial foi o Covid, né? Na época que ele aconteceu. O Covid, em casos de catástrofes como essas, em mortes simultâneas e sem pouca capacidade, você estava em casa bem. Estava aqui, deve começar a ficar então, um pouco resfriado, por exemplo. Começa a resfriar, tal, não sei o quê, isso também começa a ficar, tô ficando sem ar, vai no hospital, o médico, na época, vamos entubar. Assim. Isso é bom, 3 dias depois está entubado. Mais ou menos ruim, 3 dias depois, uma semana está entubado. Está entubado, pagou a consciência, né? Tem consciência entubado? Não tem. O gás vai para 3, pai, velho. A gente está falando de um nível de consciência que vai lá embaixo. Acabou. Entubou, acabou. Aí você não tem mais nada, é só consciência. Escorre espeta lá no mundo espiritual. Hospital, tô no hospital, né? Tava gripado, Covid. Chama minha mãe lá fora aí, por favor, velho. Minha mãe, meu irmão, minha filhinha, minha esposa, o marido tá aí. Tá. Já tá no mundo espiritual, assim. Assim. Não teve tempo para ter reatividade, não teve nada, só chegou lá, meio assim, tal, meio perdido, despertando, meio normal, né? Quando eu entendeu, já foi.
Pula, nada, chega, abre os olhos, tem um avô, uma avó, boga um cachorrinho que era seu, dá um pulo em cima de você. Fulaninho, como é que você tá aqui, rapaz? É uma onda, assim, é muito simples. E assim, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, né? Assim, como diz a música. É muito rápido, é muito comum. Olha, meu Deus, não vai ter, meu Deus do céu. Que nem a gente está aqui encarnado, não vai ter. Você sabia que o Saulo desencarnou? Foi? Para tudo, não. Você tá lá, vai mais um, vamos visitar lá, tá, um outro. Assim, é mecânico o negócio, é simples, é parte, né? Faz parte disso. Os mais complexos são as questões, complicações de obsessão, né? Vícios, drogas, depressões complexas, em que você ficou muito tempo na frequência baixa, esses são os mais difíceis. Então, para você isolar essas pessoas da linha de sofrimento, que é a linha da vida, ela ficou presa na linha, é muito mais difícil. Então, quanto maior o sofrimento que você tem proporcionalmente na vida, média, maior é a complicação no momento de um resgate. Tá? Quanto menor a sua percepção também contra isso, às vezes existe dificuldades conscienciais ideológicas. Não, por exemplo, no Deixe-me na hora do adeus, tem um caso de um espírito que achava que quando ia morrer ia ficar dormindo esperando o juízo final. Uma linha evangélica que é assim, né? Morreu, fica dormindo esperando. Morreu, estava no caixão, sabia que tinha morrido, já passando por esse processo todo. Estava lá no caixão, os bichos chegavam do lado, tentavam tirar da linha da vida, né? Tentavam, vamos embora, não sei o que e tal. Estou ficando dormindo aqui, esperando a hora que vão me buscar. Então, existem algumas dificuldades ideológicas, né? Que são mais complexas, né? Isso vai acontecer, mas também não atrapalha, porque em algum momento a pessoa vai ter que se desvincular, vai ter que fazer. Né? Os protocolos mais complicados é quem atenta contra a própria vida, pelo fato de que porque existe casos e casos. O isolamento, no momento que você está na linha da vida e você atenta contra isso, existe já uma certa reatividade da próprio planeta sobre aquele corpo que ele foi emprestado. Energeticamente é uma reatividade natural, não muito positiva, porque, como qualquer outra coisa, as coisas reagem a gente, né? Então, o planeta ele tem um magnetismo, ele tende a ter uma reação quanto àquilo que lhe foi emprestado. É natural, essa reação não é imposta, não, ela faz parte. O planeta é um ser vivo, né? Ele lhe deu a oportunidade de, como essência, aprender aqui, por mais que a gente não ache bom. É uma oportunidade para a consciência que veio voando para algum lugar e entrou aqui. Então, existem também outras reatividades que acontecem. Existe se tem algum espírito desligado, se tem alguma conexão do lado. Existe, por exemplo, se você não consegue se desprender da linha da vida e fica preso nas proximidades dela, que é no umbral, os seres não veem com bons olhos aqueles que atentam contra a própria vida. É que nenhuma pessoa que é pedófila ou maltrata as mulheres e entra na cadeia. É mal visto no plano astral, tá? Apesar deles trabalharem, o suicida, ou ele não é bem visto no plano astral, pelos seres com baixa consciência. Então, os mentores não sempre vão te ajudar, não querem nem saber o que aconteceu, as reatividades que vão acontecer pertencem a você, o amor deles, o amparo, a vontade de ajudar deles é sempre o mesmo, é sempre bondoso, sempre legado ao seu próprio e tal. Também, principalmente, mas os seres inconscientes eles não têm perdão, eles são malvados, né? Eles machucam, e chegar nesse tipo de protocolo mais delicado lá de lá não é legal por esse motivo. Se lida com seres muito ruins, com consciência, nós somos assim também aqui, nós somos muito malvados uns com os outros, não somos. Vou fazer uma pergunta para você aqui, vou mostrar para você como nós podemos ser malvados uns com os outros. Você se considera alguém, seja sincero, vou pedir uma sinceridade para você, alguém que tem paciência e perdão no coração? Você é uma pessoa resignada? Responde assim, Cash, tranquila, que tem alguém que não, diferente de você, alguém que comete uma coisa que está... Você considera que você é relevante enquanto a isso? Não, tudo bem, tal, pessoa. Deixa para lá. Vê, somos espiritualistas aqui. E, eu ser sincero, tá tudo bem, não existe julgamento. É um fato isso, tá? 44% disse que não.
Tá aqui 40, 60, tá. Vou fazer uma outra pergunta para você, rápido, outra enquete. Tá? Só para você ver como não é verdade tudo exatamente. A gente não faz porque quer, a gente é assim. É um negócio muito estranho. Se alguém que você conhece resolve se apoiar a pergunta é muito longa, mas tá aqui. Eu só quero que somente você que clicou na resposta faça isso aqui. Se alguém que você conhece resolve apoiar o grupo político que você não gosta, você teria a mesma paciência, o mesmo amor, a mesma resignação? Você seria do humor ou você condenaria apoiando o cão aí, ó, manda matar? Porque eu gostava dessa pessoa até aí. Gostava dela até aí. Quando ela entrou nisso aí, para mim, virou um absurdo. Como é que pode? Como que pode? Isso aí é o pensamento obsessivo. Obsessor, isso aí é exato. Isso aqui, você pode não gostar. Mas ideologicamente, é exatamente o que está no coração do obsessor. Eu estou falando do pensamento, coração. É isso aí. Pulamos para 80% aqui. É isso aqui. Isso aqui. O obsessor sente. Tem que morrer, tem que morrer. Eu não tenho pena, não. Eu quero mais que ser para aprender. Isso aqui, velho, é a plenitude do coração do obsessor. Ele sente e ele acha lógico. Claro que sim. Você não pode aceitar o negócio. Deve ser. Eles são super inteligentes, velho. Você quer falar, o coração, ele guarda uma mágoa muito forte, e essa mágoa, ela faz sentido para a pessoa que está vivendo o sistema. O quê? Morrer. Você vai ter noção como é difícil fazer a análise. Quando você for julgar o obsessor da próxima vez, você entenda como é que ele pensa a partir de agora. Tá? Que é assim.